Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa 11ª lição da Escola Sabatina. O podcast Roteiro Team está perto do fim de mais um trimestre, hein? Tá sendo uma lição muito boa, a gente está estudando sobre a vida de Jesus, sobre o chamado dos discípulos, sobre a mensagem que Jesus tinha para passar enquanto ele estava aqui na Terra. E estamos aprendendo muito. Vamos para a lição dessa semana. Primeiro, gostaria de reapresentar, né? E sejam muito bem-vindos novamente aqui nossos convidados, a Gi. Oi, como já foi dito, me chamo Giovana, eu venho da igreja Divina em Ocuné. Eu queria mandar um abraço para os meus colegas de classe. Isso aí. A Nicole. Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Isso aí. E o Jonas, novamente. E eu aqui de novo, Isso né? aí. Nós três que apresentamos a primeira lição, você não lembra? Verdade, né? Foi nós três. É verdade, a primeira foi a gente que apresentou. Então, novamente, Verdade. da primeira lição desse trimestre, aqui com vocês. Então, vamos lá analisar um pouquinho a capa dessa lição? Vamos lá. O que vocês enxergam nessa imagem aí? Tem o quebra-cabeças, né? Profundo, cara. Profundo. Ó, tem o 12, né, que seria referente aos 12 discípulos, e as pecinhas, né, de um quebra-cabeça, de fato, todos se encaixando, né? Uhum. Tudo se Eu encaixando. acho que o quebra-cabeça daria a profundidade de como um, de certa forma, encaixa no outro, digamos assim. Esses discípulos em si, eles formaram uma coisa muito importante. Se complementavam, né? De certa maneira, se complementavam. Perfeito. O título dessa lição é O Chamado de Jesus. Certo dia, depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos todos seguidores, e escolheu 12 para serem seus apóstolos. Existe uma diferença de discípulos e apóstolos que a gente vai ver lá na terça-feira. Mas vamos começar aqui essa lição. Essa lição aborda o chamado dos 12 discípulos e o sermão do monte, que ocorreu logo em seguida ao chamado. Alguns discípulos estavam com Jesus desde o início de seu ministério, mas é bom ressaltar que Jesus levou pouco mais de um ano para que ele completasse a escolha dos 12 em si, que seriam seus apóstolos. Apesar de Jesus ser Deus, ele não usou sua divindade, não usou seus atributos divinos para selecionar os discípulos. O chamado de seguir Jesus, ele sempre vem acompanhado de um chamado para servir. Jesus, ele estava prestes a iniciar um movimento que mudaria o mundo, mas ele tinha que ter certeza que ele estava escolhendo as pessoas certas que estariam dispostas a servir. Será que a gente está colocando em prática esse princípio? Então vamos para o dia de domingo. Ele traz aqui uma pergunta muito interessante, que abre bastante possibilidade aí para a gente ser criativo. Como vocês acham que o mundo se pareceria se todas as pessoas vivessem seguindo os princípios do reino celestial como apresentado por Jesus? Eu acho que a Terra entraria em maior concordância e teriam menos guerras e mais justiça. Isso aí. Menos guerras e mais justiça. O que você acha? Ai, eu acho que seria menos desavenças entre famílias, talvez. Eu penso num sentido mais atual, né? Famílias estariam juntas hoje em dia. Os problemas pequenos não seriam causadores de destruições grandes, Conflitos, né? Exatamente. Eu acho que ia durar pouco, sinceramente. Eu acho que ia durar pouco. Acho que se viesse uma próxima geração aí, não sei se ia sustentar. Talvez, porque às vezes as pessoas elas se atentam muito a estar seguindo, mas não ensinando a seguir, né? Então talvez de fato o que ele falou é interessante. Podia ser que os pais fossem engajados ali nos ensinamentos de Cristo, mas talvez os filhos não. Ou, às vezes, tamanha a perfeição de tudo, o mundo seria tão bom que as pessoas não teriam o mínimo de interesse em retornar a qualquer outra prática. Isso também seria um ponto interessante. Outra coisa, problemas como a fome, por exemplo. Jesus manda a gente acolher os necessitados. Se todo mundo tivesse um espírito altruísta, talvez o que hoje em dia as pessoas têm isso daqui de gente passando fome, talvez teria isso daqui. Já pararam pra pensar nisso? É interessante. Isso dá muita alas pra imaginação, né? E basicamente o mundo, todo mundo seguindo os princípios do reino de Deus, é o reino de Deus, né? Basicamente.
Aí, no dia de segunda, fala um pouquinho sobre Jesus, né? Ele fala que Jesus passa grande parte da vida dele em oração. E Lucas, ele faz referência a isso, né? Era quando Jesus estava sozinho em oração que ele recebia sabedoria e poder do Pai. O Salvador da humanidade não saía para enfrentar o dia sem antes ter buscado forças em Deus. E não foi diferente na escolha dos homens que cooperariam com Jesus na missão de levar a mensagem da salvação do mundo. Os nomes eles foram escolhidos de acordo com a vontade de Deus, mas não pelos atributos divinos de Jesus, mas sim da conexão dele com o Pai, através da oração. Vamos para as curiosidades de terça-feira? Pode ser? Tá bom. Do ponto de vista humano, os homens escolhidos por Jesus dificilmente estariam na lista dos indicados para exercer a função de assessores do Messias. Eles eram pobres e iletrados, uma das razões por que eram tratados com desdém pelos líderes judaicos. Exato, é o que a gente estava vendo na lição passada. Acho que Jesus ele enxerga o coração. O chamado não foi pelas qualidades externas que qualquer um pudesse ver. Depois de terminado o período de aprendizado, os discípulos se tornaram pessoas diferentes. 3 deles, por exemplo, foram hábeis escritores. João foi um profundo teólogo. Podemos dizer que quase todos se graduaram com mérito. Então, além de tudo, a experiência deles com Jesus foi quase uma faculdade para eles, porque saber escrever na época era um luxo. Era um luxo, exato. Era uma qualidade que não era comum para todos e terminado o período... Não era para todo mundo, na verdade. Exato, não era para todos. Terminado aquele período que eles passaram com Jesus ali, durante o restante de sua vida, eles escreveram os evangelhos, foram grandes pregadores, grandes oradores e escritores. Né? E João, como falou, foi um profundo teólogo. Discípulo significa aluno, aprendiz. E apóstolo quer dizer enviado. Assim, os homens vinham a Jesus para aprender dele e depois enviava para ensinar aos outros. Olha que interessante. Então, agora já sabemos a diferença. Discípulos eram todos aqueles que seguiam Jesus. Apóstolos, porém, foram aqueles que ele selecionou para cumprir a missão para todos. Claro, todos podiam anunciar, mas aqueles 12 eram os apóstolos escolhidos por Jesus. Aqueles que foram escolhidos a dedo para ser os portadores principais ali da mensagem do evangelho. Como você já tinha dito, Jesus ele não usou a santidade dele para escolher, né, os discípulos. E não só para isso, ele não usou a santidade dele em nenhum momento que ele teve aqui na Terra. É verdade. Em nenhum momento ele usou exceto o poder pra curar, dele. né? Exceto pra... Sim, mas aí se for ver, aí o poder também não era dele, era de Deus. Sim, claro. Deus mandava claro. pra ele. Deus enviava o poder pra ele. E quando ele foi tentado lá no deserto, ele não usou o poder dele pra saciar as necessidades humanas dele, né? Resistiu à tentação de Satanás sem usar nenhum poder. Exato. Jesus ele resistiu. Talvez a gente possa criar uma frase interessante, né? Que Jesus ele resistiu tanto à humanidade quanto à divindade dele mesmo, né? Ele nunca, de forma alguma, recorreu ao poder, mas sempre esteve em conexão. Porque às vezes a gente pensa, com Deus Pai. Ele era Jesus, né? Era fácil não pecar, não se corromper. Mas aí a gente se lembra desse ponto, né? De que ele em nenhum momento usou da santidade. E uma das missões pelo qual Jesus veio à Terra também foi dar o exemplo pra gente do que seguir. Então faz sentido ele não ter usado a divindade dele em nenhum momento, pra gente ver como um exemplo que possivelmente a gente consiga alcançar. Ele quis ser acessível, né? Exatamente. Quando Jesus ele escolheu seus discípulos, tá falando na lição de quarta-feira, ele conhecia os dons, os talentos e a fraqueza. E pensa, se Jesus ele estava disposto a confiar a mensagem de salvação pra gente como essa, que a gente viu que era pessoas impulsivas, Pedro era um cara irritado, né? João era um cara irritado. Se ele estava disposto a confiar a mensagem de salvação para essas pessoas, por que ele não faria o mesmo conosco? Todas as pessoas que decidirem entregar a vida sem reservas a Jesus podem se tornar bons discípulos. Jesus, outro ponto que a lição de quinta-feira traz, ela abre um tópico novo falando sobre os locais que Jesus estabelecia a comunhão dele com o Pai. Jesus apreciava estar na natureza e extrair lições práticas dela. O cenário e o ambiente para suas pregações, como o cenário, né, e ambiente para suas pregações, a natureza era muito eficiente. Vocês já experimentaram passar um tempo com Deus em meio à natureza? Já.
E parece que você tem mais conexão com Deus. E eu acredito que seja porque você tá na criação de Deus em natura, sem intervenção humana. Exatamente. É diferente, né? Parece que você tem menos barreiras ali, tem menos barulho, menos coisas entre você e Deus. Tá ali você, que é uma criatura de Deus, no meio da criação, né? Exato, no meio da criação pura de Deus, né? É uma boa dica. Ele tá falando a lição. Tanto que era no meio da natureza que Adão e Eva se encontravam com Deus todas as tardes, como é citado lá em Gênesis. Exato, e era onde Jesus, né, no jardim, geralmente, em meio à natureza, saindo ali do meio da muvuca ali, do dia a dia, ele saía e ali ele se encontrava com Deus no jardim, né? É muito bom passar o tempo ouvindo o que Deus tem a dizer por meio de sua palavra. Mais de 2000 anos atrás, ao pé de uma montanha, Jesus escolheu os 12 humanos para ajudá-lo a inaugurar o reino que ele viera estabelecer. O reino da graça, como ficou mais tarde conhecido, foi inaugurado naquele dia e recebemos seus benefícios ainda hoje. O Sermão do Monte, que ocorreu logo após terem sido escolhidos os 12 discípulos, expôs de uma forma muito clara a constituição do novo reino de Deus na terra. Esse novo reino foi estabelecido sobre amor abnegado, devoção a Deus e ao próximo. Os discípulos não conheciam esse reino na época, mas foram escolhidos para cumprir a maior de todas as missões já confiadas a um ser humano. E essa missão transformou a vida deles. Hoje Deus ele continua chamando pessoas que queiram viver uma vida infinitamente mais significativa do que estão vivendo agora e concede a todos que aceitam o seu chamado uma nova maneira de viver, um novo caminho a seguir. Gentilmente Jesus está olhando para você e chamando, venha, siga-me. Que resposta você vai lhe dar? Sim. Sim. Amém. Que a gente possa todos os dias dar a resposta sim. Mais algum ponto que vocês acharam interessante? Eu queria comentar sobre a oração, por causa que Jesus, a gente comentou antes, né, que a oração sempre foi, ele sempre orava em algum lugar, ele sempre tinha um momento de oração com Deus, antes de tomar uma decisão importante. Aqui não foi diferente, porque ele orou antes de escolher os 12 discípulos, apóstolos futuramente, no caso, que agora eles seriam enviados a várias pessoas. Então, em nenhum momento ele deixou de largar a mão de Deus na hora de tomar decisões importantes, e elas foram, tiveram, tiveram resultados contínuos. Não foi um negócio só do agora, foi uma coisa que foi constante. E eu acho que seria importante se a gente levasse para nossa vida. Orar sempre antes de tomar uma decisão importante para nós, para mim mesma, porque às vezes decisões elas são tomadas e depois que tomadas elas podem ser muito boas ou muito prejudiciais. A gente acaba se arrependendo. Porque assim, por que é importante a gente se comunicar com Deus antes de uma coisa grande, um evento grande acontecer na nossa vida? Porque Deus é grande, né? É maior até do que esse acontecimento importante que vai nos acontecer. E ele é maior do que tudo. Então a vontade dele também ele sabe o que é melhor pra gente. Então ele vai saber se aquilo vai nos prejudicar, se aquilo vai nos fazer bem, ou se ainda vai nos fazer bem algum dia. Exato. Deus ele sabe o futuro. Às vezes a gente tem que ter também a maturidade de aceitar a resposta das nossas orações, né? Que isso é um problema às vezes. Tipo, Jesus, você quer que eu vá? Né? Exemplo dos discípulos. Pô, Deus, você quer que eu vá? Você quer que eu siga Jesus? Aí Deus responde sim. Mas será que ele tá disposto, né? Para aí a gente tem que passar a aceitar a resposta de Deus das nossas orações também. E sempre, né, dar a resposta sim para Jesus, né? Que a gente possa sempre servir, né? Como diz a frase aqui de Martin Luther King, não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça e uma alma gerada pelo amor. Então, não é necessário nada senão um coração cheio de Jesus para que a gente possa servir ao próximo e apresentar para todos as boas novas do reino de Deus. Que você possa todos os dias dizer sim a essa maravilhosa mensagem de salvação e espalhar ela aos seus amigos, familiares e todos que você conviver. Que Deus os abençoe e até a próxima semana.